Graças e paz, irmãos, amém? Gostaria de dizer aos que nos visitam, né, de repente pela primeira vez, que sejam muito bem-vindos. E lembrando que o nosso culto começa às 18 horas. Na verdade, eu acho que a maioria das igrejas hoje o culto começa às 18, né? Mas ainda tem lugares que começam às 19, 19h30. Então, o nosso culto começa às 18 horas, então seja muito bem-vindo. E você que já é membro da igreja também, seja bem-vindo, né? Novamente, toda semana, né? E que Deus fale conosco nessa noite. Gostaria de ler com vocês a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. A partir do versículo 1, nós vamos ler o 1 e o 2, do capítulo 2. 1 Coríntios, diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Queremos te agradecer nessa noite, Deus, mais uma vez, pela tua palavra. Te agradecer, ó Deus, mais uma vez nessa noite, ó Deus, porque podemos nos reunir para juntos ouvir ao Senhor, ouvir a tua palavra, aprendermos uns com os outros. Deus, te agradecemos, ó Pai, porque podemos fazer isso. Te agradecemos, ó Deus, principalmente, ó Deus, pela tua presença. Ó Deus, sabemos pela tua palavra que o Senhor está presente, não é porque sentimos, ó Deus, mas principalmente por causa da tua palavra. Te agradecemos e te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale mais uma vez conosco, fale ao nosso coração, que a nossa mente, ó Deus, seja cada vez mais amadurecida na tua palavra, não amadurecida em nós mesmos, não amadurecida apenas intelectualmente, ó Deus, mas principalmente amadurecidas no Senhor. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém? Então, essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos inclusive, a nossa aula da Escola Bíblica Dominical dos Adultos está sendo sobre essa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Coríntios era uma cidade bastante grande, principalmente para a época, né? Tinha mais ou menos 400 mil habitantes. Imagina naquela época, né? Era muito grande. Era um polo comercial, portuário, era uma cidade, não só economicamente, mas filosoficamente falando, que estava sempre em evidência. E dentro disso, Paulo funda a igreja de Coríntios na segunda viagem missionária dele para lá. E aí Paulo recebe informações de que essa igreja tem alguns problemas, e problemas muito sérios, né? E como nós vimos, inclusive, hoje na escola bíblica, essa igreja seria muito parecida, ou a sociedade da cidade de Corinto seria muito parecida com a sociedade que nós vivemos hoje. Uma sociedade bastante sexualizada, uma sociedade muito, daí não só Coríntios, mas toda a sociedade na época era muito polarizada. Nós temos isso dentro da cidade de Coríntios e nós temos, em certo sentido, isso dentro da igreja de Coríntios. Paulo ele vem relatando, a partir do capítulo 1, sobre divisões que haviam dentro das igrejas, dentro da igreja ali de Coríntios. Falava assim, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, enfim. E aí, dentro dessas polaridades, existiam lá os romanos e os bárbaros, os judeus e os gentios,
os escravos e os livres. Então, sempre foi muito polarizado, e quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos constantemente a Bíblia tratando dessa polarização. Paulo fala, por exemplo, aos escravos e fala aos livres. Ele fala aos judeus e fala aos gentios. Então, sempre existe isso dentro da linguagem bíblica. E aí, o que Paulo vai tratar aqui, nesse versículo 2, que vai ser o cerne da mensagem de hoje, Paulo ele vai dizer o seguinte: existe de fato uma polarização, mas essa polarização ela não diz respeito a judeus e gentios, romanos e bárbaros, ele não diz respeito a isso. Eu quero dizer para vocês que a polarização, essa divisão, ela é dividida, a sociedade mundial, ela é dividida basicamente em duas. E aí é o que ele vai lidar nessa carta em vários momentos. E qual que é essa divisão? Essa divisão, ela diz respeito àqueles que são salvos e os que estão perecendo. Essa é a divisão bíblica. A divisão bíblica não é em termos de sociedade, entre ricos e pobres, entre brancos e pretos, ela não é dividida assim. Ainda que em algumas circunstâncias, algumas pessoas acabam fazendo esse tipo de divisão. Mas Paulo divide o mundo em dois. Ele divide, olha, existem os salvos e existem os que estão morrendo. E aí dentro disso, dentro dessa polarização, no versículo 2, ele diz o seguinte: eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Então, existe essa divisão daqueles que entendem de fato a crucificação de Jesus e creem nisso, e existem aqueles que não creem, ainda que conheçam a respeito da crucificação, não creem nisso. Amém? Existe essa divisão, e essa divisão é uma divisão bíblica em todos os momentos. Se nós formos ver todo o texto bíblico, desde os textos de Paulo, o texto de João, as próprias palavras de Jesus, você vai ter, olha, é tão difícil um rico entrar no reino dos céus, porque ou ele entra no reino dos céus, ou ele está no reino das trevas. João trata dessa divisão também de forma muito clara nas cartas dele, fazendo exatamente essa divisão. E o que nós temos dentro dessa divisão basicamente, existe aqueles que são justificados em Cristo, e eu sei que existe, na etimologia da palavra justificação, o oposto de não justificação seria não justificação. Mas na prática, não é bem isso. Na prática, o que existe é a justificação em Cristo e a tentativa da autojustificação. O oposto da justificação em Cristo seria a tentativa de uma pessoa se autojustificar. E é a tentativa do ser humano desde o início. Ele tentando fazer coisas para Deus. Ele vai tentando fazer coisas para Deus para que ele seja justificado diante de Deus. E aí o que a gente vê na sociedade atual, todas as filosofias, todos os ensinos, conceitos políticos, né? O Alexandre ministrou domingo passado sobre isso. Essa ideia humanista vai sempre vai sempre buscar tentar fazer o homem um ser humano melhor. Não é isso? A filosofia e a educação que nós vemos hoje na sociedade é sempre numa tentativa, fazer com que o homem seja melhor. Até a ideia, quando eu vejo alguns judeus falando, também vem com essa tentativa. O próprio judaísmo, ele vai dizer assim, no judaísmo, a ideia é que o ser humano seja um ser humano muito top, é que o ser humano faça obras, é que o ser humano consiga conquistar aquilo que está escrito na lei, que ele busque obedecer os mandamentos de uma forma que ele consiga conquistar o coração de Deus.
E aí, quem sabe lá na frente, ele consiga a salvação. Porque quem sabe Deus salvará ele porque ele conseguiu fazer muitas obras. É uma tentativa frenética, desde o início, de que o ser humano é capaz, ou seria capaz, de salvar. É a ideia que o ser humano ele pode ser o que ele quiser. Você já ouviu essa frase? Não, você pode ser o que você quiser. Eu falo, não, nós não podemos ser o que nós quisermos. Nós não podemos. Nós nem conseguimos. E aí, Paulo vai falar sobre essa ideia da sabedoria humana, de que ele tenta ser alguém melhor, e ele vai dizer, Tiago vai dizer que é uma sabedoria demoníaca. E aí Paulo vai dizer o seguinte, Paulo não diz que essa sabedoria humana, isso está lá no capítulo 1, no verso... No verso 20, vai dizer assim, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Paulo ele diz o seguinte, a sabedoria, não é que ela é, a sabedoria desse mundo, não é que ela é pouco proveitosa. Não. Paulo vai dizer que a sabedoria desse mundo é louca. É loucura. E aí Tiago vem completando que ela é demoníaca. Porque nessa ideia de nós acharmos, e é uma ideia desde Adão, essa ideia de nós acharmos que nós somos mais sábios que Deus, eu não sei quantos de vocês já se encontraram em questionamentos, sabe, em questionamentos com relação a Deus. Eu já me encontrei com vários questionamentos, achando que eu era mais sábio, achando que, não, se Deus, né, eu começava o pensamento assim, se Deus tivesse feito isso lá no Éden, quantos aqui já pensaram isso? Por que Deus não impediu que a serpente chegasse? Por que Deus não impediu que o diabo conseguisse ali, né, ludibriar 1/3 dos anjos? Se Deus tivesse feito alguma coisa, nós não estaríamos onde estamos. O pecado não teria entrado na humanidade. Assim, você entende? São questionamentos que vão surgindo como se eu fosse mais sábio que Deus. Como se eu tivesse uma sabedoria maior do que a sabedoria de Deus. E Paulo vai dizer assim, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. E nós não podemos intentar contra isso, e aí de novo, porque nessa ideia frenética, até mesmo nos púlpitos o que nós vemos é quase como se as pessoas estivessem dizendo que a palavra de Deus é pobre. Porque eu preciso ficar acrescentando coisas a ela. Eu preciso ficar acrescentando coisas à palavra de Deus, que não são a palavra de Deus, porque eu olho a simplicidade da palavra de Deus, e eu falo, não é possível que é só isso. É por isso que quando Paulo fala sobre isso, ele diz que é loucura. É loucura porque não faz sentido para a mente do ser humano caído compreender as coisas que vêm de Deus. Elas não fazem sentido. A gente fica pensando, tá, então eu fui salvo, então agora o que eu tenho que fazer para pagar? Não, se eu conseguir fazer alguma coisa, então Deus vai me aceitar, sabe? Porque eu sou uma pessoa boa, eu procuro ser uma pessoa legal, eu procuro ser uma pessoa que ajuda outras pessoas, eu procuro ser uma pessoa, eu procuro não mentir, eu não roubo, eu não, sabe, eu não adultero, e aí nisso a gente se perde. A gente se perde. Em muitos locais, as pregações também ficam perdidas, na intenção de acrescentar coisas à palavra de Deus. Nós não precisamos acrescentar nada à palavra de Deus. Amém? Nós não precisamos, ainda que a gente tenha, nós temos, né, luzes, nós temos parede, nós temos som,
Mas isso tudo não é acrescentar a palavra de Deus. Não vai fazer a palavra de Deus se tornar melhor. Ela não é possível que nós a tornemos melhor, porque ela é boa por si mesma. A palavra de Deus é perfeita em si mesma. Amém? De novo, não estou dizendo que não pode ter, então, não tem a ver com isso. O que eu quero dizer é que essas coisas não salvam pessoas. Essas coisas não transformam vidas. Essas coisas não fazem isso. E a eficácia do Evangelho, eu não vou me ater à ideia do que exatamente a cruz simbolizava, mas a cruz simbolizava de fato vergonha para aquela época. A gente não tem muita ideia do que isso significa, porque muitas pessoas usam a cruz, ou uma cruz, como um broche, como um brinco, em camisetas. Então hoje é comum as pessoas usarem isso, mas na época falar sobre cruz era uma coisa terrível, era uma coisa vergonhosa. E o que nós precisamos compreender dentro do Evangelho é que a eficácia do Evangelho, ela se encontra exatamente no fato de Jesus ter morrido. A eficácia do Evangelho, ela se encontra nisso, em nada mais. A eficácia do Evangelho, ela precisa obrigatoriamente passar pela cruz. Eu sei que existem duas coisas relacionadas à cruz no cristianismo, que é a cruz que nós carregamos. Essa é uma cruz, e a outra cruz é a cruz que Cristo carregou. A Bíblia fala que nós precisamos carregar a nossa cruz. Mas a ideia que eu quero citar hoje, porque não adiantaria nós carregarmos a nossa cruz se Jesus não tivesse carregado a dele. Você entende isso? Não faria nenhum sentido nós carregarmos a nossa se ele não tivesse carregado a dele. E nós só podemos, pela graça de Deus, carregar a nossa cruz, porque ele um dia carregou a dele. É só por conta disso. E se pastores esquecerem dela, se pregadores esquecerem dela nos sermões, então, eles podem até conseguir gente para a igreja, mas pessoas não vão se converter de fato. Pessoas não vão ser convertidas. Podem conseguir adesão, mas não será conversão. E aí eu gostaria de falar, primeira coisa relacionada a isso, é que o Evangelho, ele diz respeito a uma pessoa, e não somente a uma mensagem. Amém? O Evangelho diz respeito a uma pessoa, e não somente a uma mensagem. E eu quero dizer isso, por quê? Porque quando a gente pensa na palavra Evangelho, eu sei que a maioria sabe, que Evangelho, ele significa boas notícias, não é isso? Então, quando nós pensamos em Evangelho, nós pensamos em uma boa notícia, nós pensamos em uma boa mensagem que está chegando para a gente. Mas a mensagem, ela não é completa em si mesma. A mensagem não é completa em si mesma. E eu digo isso, imagina o seguinte, imagina que você está com fome, agora vai dar 7 horas da noite, né? Não sei quantos comeram hoje à tarde, né? Deve ser comeu antes de vir. Mas imagina que você está com fome, e aí você recebe um WhatsApp, ou a pessoa que está do seu lado diz assim, olha, vamos comer lá em casa, eu fiz tal coisa para comer. E aí você fala, meu Deus, é a comida que eu mais gosto. Aí junta com a fome, que eu estou, o que acontece? Sorriso estampado, não é isso? A gente fica ansioso para comer, né? Imagina o seguinte, imagina que você quer muito comprar alguma coisa. E aí você querendo comprar alguma coisa que você goste ou que você precise, tanto faz. Aí nisso, de repente, você fala, cara, agora eu posso comprar isso. Seja o que for, tá? Pode ser uma coisa pequena, uma coisa grande, é indiferente. Mas de repente, eu quero comprar tal coisa. E aí, eu consegui o recurso para comprar. Consegui um limite no cartão, sei lá, né? Consegui. O que acontece? Nossa, consegui comprar, né? Que legal.
Imagina o seguinte, imagina que de repente você quer viajar, né? Você fala, não, eu vou tirar férias tal mês, e aí você tem vontade de conhecer algum lugar, né? Quero conhecer uma praia X, quero conhecer Gramado, quero conhecer, não sei, né? Talvez tenha alguma coisa na sua mente. E aí, de repente, você vai lá e compra a passagem, e aí você adquire ali a compra ali também dos dias que você vai ter que ficar no hotel. Aí você fala, gostei, o hotel é muito legal e tal, enfim. E aí o que acontece? Felicidade no rosto, não é isso? Imagina o seguinte, você que é pai, você que é mãe, ou você que um dia vai ser, eu acho que quem é pai e mãe, acho que já consegue ter essa ideia. Você recebe a notícia que você vai ser pai. Você lembra quando você recebeu a notícia que você ia ser pai, ia ser mãe? Como é que foi? Eu lembro que eu recebi lá no trabalho, eu fui embora chorando. Não falei nada. Eu lembro que as pessoas do serviço falaram assim, fala alguma coisa, Marco. Eu falei, eu vou embora. E eu fui embora. Cheguei em casa, eu estava chorando. Eu lembro até hoje do dia. Lembro, parece... Eu não lembro nem como é que foi o trajeto. Lembro que eu cheguei em casa lá, enfim. Agora, o que é melhor? Você receber a mensagem que você vai comer ou quando você está comendo? Quando você está comendo, não é isso? Porque o que adianta a mensagem sem a comida? O que adianta a mensagem, aí você fala, aí, imagina o seguinte, você recebeu a mensagem e de repente você chega lá, não era aquilo, é um negócio que você não gosta, né? Eu não gosto de abóbora. Eu chego lá, de repente, eu gosto muito de parmegiana, e aí eu chego lá, tem só abobrinha para comer, abóbora. Eu sei que muita gente gosta muito, inclusive a minha esposa gosta. Mas eu chego lá, é abóbora. Eu não gosto, eu estava com fome, passou. Não é isso? Então, o que faz sentido? A mensagem da comida ou a comida? É óbvio que é a comida. O que faz mais sentido? A mensagem da viagem ou a viagem? O que faz mais sentido? A mensagem de alguma coisa que eu queria comprar ou quando eu pego aquilo? O que faz mais sentido? Quando eu recebi a mensagem, ainda que eu tenha chorado no dia que eu recebi a mensagem que eu ia ser pai, mas o que é melhor? É pegar a bebê no colo. É você ter a pessoa. Isso é melhor. Porque a mensagem não tem sentido sem a pessoa. Amém? O Evangelho, a mensagem do Evangelho, as boas novas do Evangelho, ela só tem sentido com Jesus. O Evangelho não tem sentido só pela mensagem. Nós não nos alegramos pela nossa alegria. Nós alegramos é quando nós temos Cristo. Nós nos alegramos é quando Cristo nos tem. Você está entendendo? Não é a mensagem pela mensagem. Não é isso. Então, o Evangelho, ele diz muito mais respeito a uma pessoa do que somente a mensagem. E eu queria que você compreendesse isso de fato. E aí eu entendo que quando nós pensamos em Evangelho, muitas vezes o que vem à mente nas nossas cabeças é um conjunto de regras. Né? Quando a gente pensa em mensagem do Evangelho, a gente pensa, obviamente, que vem a palavra, a frase, né, que é o significado, que são boas notícias. Mas, para muita gente, quando se pensa sobre o Evangelho, se pensa sobre os dois principais mandamentos, que é ali que é amar a Deus e amar o próximo. Só que, amar a Deus e amar o próximo não é o resumo do Evangelho. Amar a Deus e amar o próximo é o resumo da lei. Amar a Deus e amar o próximo é o resumo da lei e não do Evangelho. Porque se nós pensarmos nesses dois mandamentos como sendo o Evangelho, nós estaríamos ferrados, do mesmo jeito.
porque a gente não daria conta. Aí precisaria de uma obra nossa para tentar amar a Deus sobre todas as coisas. Precisaria de uma obra nossa para conseguir amar o nosso próximo como a nós mesmos. E no dia que nós falhamos nisso, nós quebramos a lei, logo nós estamos debaixo da ira de Deus. Então, o Evangelho não é amar a Deus e amar o próximo. Não é isso. Isso são evidências de alguém que recebeu o Evangelho, mas ele não é o Evangelho. O Evangelho, ele não é um conjunto de bons conselhos. O Evangelho não é um sistema altíssimo de filosofia. Naquela época, né, de Coríntios, era uma cidade onde tinha muitos filósofos. E aí, na Grécia, sempre teve isso. E aí, quando nós olhamos para o Evangelho, nós precisamos compreender que o Evangelho não é isso. O Evangelho também não é uma boa notícia a respeito do poder de Deus. Nós precisamos nos lembrar disso. O Evangelho não é uma boa notícia a respeito do poder de Deus. O que nós precisamos compreender? O Evangelho, ele é o próprio poder de Deus. O Evangelho não é uma notícia a respeito do poder de Deus. Ele é o próprio poder de Deus. Mas ele é o próprio poder de Deus para quem? Para aqueles que creem. Lembra da divisão? Tem os que estão perecendo e tem os que são salvos. Os que estão perecendo, Paulo vai dizer que ele é loucura. E a Bíblia vai dizer que ele é cheiro de morte para morte, inclusive. Então, nós precisamos nos lembrar que o Evangelho, ele passa pela cruz. E esse Evangelho passando pela cruz, e nós não podemos nos esquecer disso nunca, nunca, de que o Evangelho passa pela cruz. Porque nós tendemos a buscarmos as nossas próprias justificações. E eu gostaria de, no final ali, você vai entender o que eu quero dizer com isso, mas nós tendemos a buscarmos essa autojustificação todo dia. Ah, mas eu já compreendi o Evangelho, eu já entendi o Evangelho, eu já criei no Evangelho, eu já sou salvo. Tudo bem. Ainda assim, nós precisamos nos lembrar da cruz. Porque se nós esquecermos da cruz, nós vamos continuar buscando nessa labuta nossa, e sempre será um cristianismo muito pesado. Sempre será um cristianismo muito pesado. O Evangelho nada mais é do que nós nos lembrarmos que a cruz é o lugar onde o nosso Salvador morreu. E, de novo, o ser humano não pode se salvar. O ser humano não pode se salvar. Até eu sei que é comum a gente falar assim, o que eu tenho que, é a ideia do jovem rico, né? O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer para ser salvo? É sempre com essa ideia nossa, o que eu tenho que fazer? Você precisa crer. Tá, mas, o que é prático? O que eu tenho que fazer de prático para ser salvo? Aí Jesus vai falar assim, você precisa crer. Tá, mas assim, não tem nada que eu preciso fazer? Não tem absolutamente nada? Não, você precisa crer. Mas não tem sentido isso. É só crer. Você já recebeu esse feedback de alguém? Tá, mas então eu só tenho que crer. Eu não preciso fazer nada. Você tem que crer, não tem que fazer nada. Tá, mas então eu não preciso ser uma pessoa boa? Não. Não precisa ser uma pessoa boa. E convenhamos, irmão, nós somos todos pessoas ruins, né? Tem o C.S. Lewis diz uma frase bem legal, né, para não dizer que a gente apanha com ela, mas ele diz assim, se você não é a pior pessoa que você conhece, você precisa se conhecer melhor. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Se você não é a pior pessoa que você conhece, você precisa se conhecer melhor. Aí você fala, tá, mas assim, eu entendi, mas assim, eu não concordo.
né? Eu não concordo, eu acho que Hitler era pior que eu. Eu acho que, sei lá, Mao Tse Tung era pior que eu. Fala, não, mas você não conhece o coração dele, eu conheço o meu, você conhece o seu? Com qual régua nós estamos nos medindo? Porque quando nós nos medimos com a régua de Jesus, meu irmão, a gente vira o pó do pó do pó da lagartixa. Não é isso? A gente fala, cara, eu não dou conta, eu não consigo. Eu não conheço o coração do outro, eu conheço o meu. Quando eu paro para refletir sobre mim mesmo, sobre decisões, sobre argumentos em discussões, sobre argumentos quando eu vou conversar com alguém, aí eu paro para refletir sobre aquilo e falo, será que eu não estava sendo egoísta? Será que eu não estava querendo apenas ganhar uma discussão? Será que não era isso que eu queria fazer? Aí pensar, era. Tá, mas é isso mesmo que é o Evangelho? O Evangelho não é negar a si mesmo? Então, para que você quer ganhar uma discussão? Eu falo, é verdade. Né? A gente fica pensando, é verdade. A gente percebe que o nosso coração é ruim. Quando a gente vai para Gênesis 8, ali logo que o dilúvio acaba, né? Quando Deus desce as águas ali, quando as águas baixam, e aí Deus fala assim, tá, Noé, eu vou fazer uma aliança com você. Eu nunca mais vou destruir a terra com água. Nunca mais. Ainda que o coração do ser humano, seja inclinado para o mal desde a sua infância. O nosso coração é inclinado para o mal. E é fácil de perceber isso, porque a gente não precisa ensinar a criança a fazer coisa ruim, a gente só precisa ensinar a criança a fazer coisa boa, não é isso? A gente precisa ensinar a criança a ser organizada, precisa ensinar a criança a dar abraço, a fazer carinho, bater, ela aprende sozinha. Não é isso? Criança aprende a bater, puxar cabelo, sozinha, não precisa ensinar nada. E por quê? Por que isso? Porque o coração do ser humano é inclinado para o mal. O ser humano é inclinado para o mal. Mas glória a Deus que nós temos uma cruz para olhar. Glória a Deus porque nós temos uma cruz para olhar. E aí tem uma pequena historinha que numa certa igreja, contei acho que uma vez na escola bíblica, numa certa igreja tinha um vitral atrás do altar, ficava exatamente atrás do púlpito, aonde retratava Jesus Cristo numa cruz. E aí um pastor convidado, era um pastor mais baixinho do que o pastor titular, e aí ele num certo domingo ele estava pregando, e aí depois de um tempo que uma garotinha estava ouvindo ela virou para a mãe e ela perguntou assim, onde está aquele homem que sempre ficava ali na frente para a gente não ver Jesus? Será que algumas vezes não é isso que nós fazemos? Nós escondemos o Jesus da cruz? Será que às vezes não é isso que nós estamos fazendo quando estamos pregando o Evangelho, não pregando o Evangelho? Será que algumas vezes não é isso que nós fazemos quando falamos assim, não, vamos para a nossa igreja porque é legal? Nós precisamos nos lembrar da cruz. As pessoas precisam compreender sobre a cruz. Então, a primeira coisa é que o Evangelho trata não apenas de uma mensagem, mas de uma pessoa. E a segunda coisa é que diz respeito que essa pessoa, ela morreu em nosso lugar. Amém? Essa pessoa, ela morreu em nosso lugar. Eu sei que é comum nós ouvirmos, e eu mesmo já disse isso várias vezes, e não está errado, nós ouvimos pessoas dizendo que a morte que era de Jesus era nossa, não é isso? O preço que ele pagou, nós deveríamos pagar. E está correto. O que nós não podemos nos esquecer é que, se nós tivéssemos morrido naquela cruz, se nós tivéssemos morrido a morte que nos era justamente nosso salário, a nossa morte não seria só uma morte física. Nós morreríamos para toda a eternidade. Nós não conseguiríamos morrer
que fosse numa cruz ou que fosse em outro lugar, nós não conseguiríamos morrer, e aí, não, então, se eu sofresse o que Jesus sofreu, se eu morresse como Jesus morreu, porque ele morreu em meu lugar, então aí sim, eu conseguiria voltar, e aí eu conseguiria ter comunhão com Deus, porque aí eu paguei. Aí eu paguei, porque eu morri. O salário do pecado é a morte, se eu morro eu paguei, volto, tenho comunhão com Deus. Só que não é assim. Não é assim. Você pode falar comigo assim? Não é assim? Nós teríamos morrido a morte eterna. O preço que Jesus pagou é muito além do que o que nós deveríamos pagar. É muito além do que isso. E é importante nós nos lembrar, muito importante que nós nos lembremos, é que o pecado é tão grave, o pecado afronta tanto a Deus, eu sei que você já ouviu isso, mas que Deus não poderia mandar um anjo para morrer. Deus teve que mandar o próprio Filho morrer. Aí existe lá o Filho de Deus morto numa cruz. Você imagina o que é isso? O Filho de Deus, o Messias, o enviado, aquele que foi rejeitado pelos judeus, porque o Messias que os judeus imaginam, é alguém que vai trazer paz aqui na terra, é alguém que vai unir toda a terra, é alguém que, sabe, que vai acabar com todos os problemas da terra. E aí esse Jesus, ele fala assim, olha, eu vim trazer espada. Eu vim trazer espada. E aí nós olhamos para essa cruz, e às vezes nós nos esquecemos, é que ali foi manifestado o poder de Deus. Nessa cruz foi manifesto o poder de Deus. E aí Paulo, quando ele fala sobre pregar o Evangelho ele necessita da cruz. O Evangelho é uma boa notícia para uma má notícia. O Evangelho, ele é o poder de Deus para aquele que crê. E aí quando nós vamos lá no versículo 5, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E aí quando nós vamos lá, no capítulo 1, Paulo vai dizer que o que é o poder de Deus? O poder de Deus, ele foi manifesto exatamente na cruz. Então nós não podemos nos esquecer. Porque se nós ficarmos olhando para a nossa vida como sendo pessoas que poderiam, esses dias uma pessoa que fazia comédia, né, no meio cristão, ele numa determinada entrevista, que já fazia algum tempo que ele tinha dado essa entrevista, mas o vídeo, né, o corte viralizou há pouco tempo, ele dizia o seguinte, eu não pedi para ninguém pagar. Meu irmão, você pediu para Jesus pagar o seu pecado? Você pediu? Sim ou não? Eu não pedi. E ele fala, eu não pedi para ninguém pagar. É isso que ele falava. Eu ia pagar quando eu desse conta de pagar. Quando eu quisesse pagar, eu ia lá e pagava. O que ele não está entendendo é que ninguém poderia pagar. O que ele não compreende é que nós não poderíamos pagar. Nós não conseguiríamos. Então, não é só a morte. A morte era nossa, mas, de novo, não seria só a morte física, seria a morte eterna. E foi necessário que o Filho de Deus se encarnasse e morresse em nosso lugar. Foi necessário que ele enfrentasse a cruz. E nós precisamos entender que, no geral, nós procuramos métodos de conseguir coisas. O ser humano é meio baseado em métodos, em metodologias. Ele procura, sabe, mas então assim, mas quais passos eu tenho que dar? O que eu tenho que fazer? E tem um autor que ele diz assim, a igreja tem procurado bons métodos. Deus procura bons homens.
Tem um outro pastor que ele diz assim, que o homem procura métodos, Deus procura relacionamento. Amém? Deus não quer, a gente fica aprisionado em métodos. E se nós ficarmos aprisionados em métodos, nós nos esquecemos da cruz. Nós vamos nos esquecer da cruz. Jesus, ele não veio... Jesus, ele teve uma vida perfeita, mas se ele tivesse vivido a vida perfeita e não tivesse morrido da cruz, não teria evangelho. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, ele deixaria um legado de uma vida perfeita, mas não teria evangelho, não teria salvação para nós. Então Jesus precisou morrer na cruz, para que nós tivéssemos a oportunidade de crer nisso. Métodos não dão vida. Métodos não transformam o ser humano. Os métodos sem a cruz, eu não estou dizendo que não, a igreja não tem que ser organizada, eu não estou dizendo isso. Quer dizer que os métodos sem a cruz é como se fosse um defunto maquiado. Ele vai estar bonito, mas não tem vida. A organização vai funcionar como organização, mas ela não vai funcionar como organismo. Por quê? Porque não tem vida. Não tem vida. O homem não precisa de um conjunto de regras. O homem precisa de salvação. O homem precisa de salvação. O homem precisa que a sua natureza seja transformada, ele precisa de um novo coração, ele precisa de uma nova vida. E essa vida, ela só acontece porque Deus um dia enviou Jesus. Porque Deus um dia amou o mundo de tal maneira que envia Jesus. E aí ele reparte da própria vida com aqueles que creem no que ele fez. Ele dá da sua própria vida. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Amém? Nós precisamos disso. Nós não precisamos entender como é que a pessoa fez para conseguir tal resposta de Deus, tal coisa de Deus. Não, olha, não, se você orar todo dia, o que você fez? Não, o que eu fiz, sabe? Eu acordava todo dia, 6 da manhã, aí eu orava das 6, eu orava 1 hora. Tá, mas você orava como? Então, eu orava de joelhos. Tá, de joelhos o tempo todo, como é que era? Não, era de joelhos, aí quando eu cansava eu levantava. Mas assim, com qual frequência você levantava? Eu procurava não levantar, sabe? Mas, e aí a gente fica querendo saber o que a outra pessoa faz para ela ter conseguido alguma coisa de Deus. E não é assim. Nós só temos vida porque um dia o nosso Salvador morreu na cruz. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gálatas. Rangel, coloca a NVT, por favor. Nós vamos ler numa outra tradução, só para ficar mais claro o que eu quero passar para vocês. Gálatas 6, do 11 ao 14. Nós vamos ler junto aqui, tá bom? Vejam. Aqui eu acho que vai dar para ler. Vejam com que letras grandes lhes escrevo. De próprio punho essas palavras finais. Aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem desejam causar boa impressão para os outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. E nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei. Querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem disso. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa,
a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado. E o interesse do mundo em mim também morreu. Quando nós olhamos, porque Paulo diz aos Gálatas, me prende a ideia de duas coisas, pelo menos. Que se você quiser causar boa impressão para alguém, não pregue a cruz de Cristo. Sabe, você quer conquistar gente? Você quer conquistar gente para a sua igreja? Você quer conquistar gente para você? Não pregue a cruz de Cristo. Não pregue. Se você quer agradar o mundo, não pregue a cruz. É simples. É fácil. É da natureza pecaminosa do ser humano. Não pregue a cruz. E é interessante porque a maioria das pessoas, elas conhecem sobre a cruz. E eu gostei de uma ilustração esses dias, onde o teólogo dizia o seguinte: crer no Evangelho não é conhecer sobre o Evangelho. Crer no Evangelho imagine o seguinte, que no geral aqui eu acho que a maioria do pessoal conhece computador, mexe com computador. Imagina que você tem um programa, você baixa o programa no seu computador. Você baixou o programa no seu computador. Você ainda não pode usar ele. Não é verdade? Você não pode usar ele. Para você usar ele, o que você precisa fazer? Instalar. Alguém que conhece sobre o Evangelho, mas não crê em Jesus, é como se tivesse baixado o programa no computador, mas não tivesse instalado o programa. Ele não consegue usufruir do poder de Deus. Ele não consegue. Por quê? Porque ele não instalou o programa. Só por causa disso. Você assim, não, mas eu conheço. Tudo bem. Mas você não crê. Ainda está do lado de cada linha divisória. Ainda está morrendo. Ainda está perecendo, por quê? Porque não crê no poder de Deus. Ainda não conseguiu compreender a cruz. Ainda não conseguiu compreender o que de fato aconteceu na cruz. Ainda não conseguiu compreender que nós não daríamos conta de pagar. E que nós nunca daremos conta de pagar o que foi pago na cruz. Paulo vai dizer na carta de Coríntios, lá no final do capítulo 6, que o preço que Jesus pagou é um alto preço. E nós o recebemos pela graça, mas não significa que é barato. Jesus pagou um alto preço. E aí, outra coisa que eu percebo com relação ao que Paulo diz ali, deixa o 14. Eu estou olhando para a cruz, eu não estou olhando para a cruz. Paulo vai dizer, é fácil de saber. Ele vai dizer, olha, por causa dessa cruz, o meu interesse nesse mundo foi crucificado. Eu não tenho mais interesse nesse mundo. E da mesma forma, o mundo não tem mais interesse em mim. Quer saber, se você está olhando para a cruz, quanto você se interessa ainda por esse mundo? O quanto o mundo ainda se interessa por você? O quanto nós somos interessantes ainda para o mundo e o quanto esse mundo ainda chama a nossa atenção. E isso também é para aqueles que são salvos, para aqueles que já creem. Porque se nós não prestarmos atenção, logo os nossos olhos estarão desviando. E nós estaremos deixando essa cruz de lado, e os nossos olhos estarão olhando para aquilo que o nosso coração humano, pecaminoso, ainda deseja. Os nossos olhos ainda estarão nessa terra. Um dos problemas factídios ali de Salomão é exatamente, eu diria um problema, eu já citei isso, mas eu acho que vale a pena falar de novo, é que ele diz o seguinte, ele sempre nas frases dele lá em Eclesiastes, ele sempre diz que
eu olhava debaixo do céu e eu não via absolutamente nada que fosse relevante. Sabe, ao olhar para debaixo do céu, é isso que eu via. Eu quero falar para você que é exatamente isso que nós veremos enquanto nós estivermos olhando para as coisas que estão debaixo do céu. Enquanto nós estivermos olhando para as coisas que são desse mundo, nós vamos ver as coisas, todas elas sendo vaidade, todas elas sendo passageiras. Porque quando nós conquistamos, logo nós queremos outra. Aí nós conquistamos, aí nós queremos mais. E aí assim sucessivamente, e isso não acaba. Agora, quando os nossos olhos estão na cruz de Cristo, esse mundo não importa mais. Esse mundo, ele não é mais relevante. Por quê? Porque, é outra frase do Lewis, que ele vai falar, eu acho que é do Lewis, ele fala, olha, se nada desse mundo nos satisfaz, significa que nós não fomos feitos para ele. Então por que nós continuamos correndo atrás dessas coisas? Por que os nossos sonhos ainda estão aprisionados nessa terra? Nós deveríamos olhar para as coisas celestiais, nós deveríamos olhar a partir da cruz, que a cruz fosse, que nosso olhar fosse, como diz um outro teólogo, ele diz, que o nosso olhar fosse cruciforme. Nós deveríamos fazer com que tudo que nós fizéssemos, primeiro, a cruz estivesse no meio, para que nós enxergássemos sempre através dela, não deixando ela de lado. E de novo, se nós não cuidarmos, é diariamente isso. É por isso que Jesus diz, olha, tome a sua cruz dia após dia. Dia após dia. É dia após dia. O Evangelho é o próprio Cristo. E esse Cristo foi crucificado. Esse Cristo morreu em nosso lugar. Esse Cristo morreu em nosso lugar. E de novo, não é só que nós não teríamos mais a vida aqui. A partir de que alguém crê em Deus, crê nessa cruz, ele passa a ter a vida de Deus em si mesmo. Eu quero finalizar com uma frase do meu brother. Vocês acharam que era o Spurgeon, né? Acertaram. Acertaram. Ele, em uma de suas pregações, ele diz, venha, eu lhe suplico, ao monte do Calvário, e fixe seu olhar na cruz. Contemple o Filho de Deus, que fez os céus e a terra e que morre hoje pelos teus pecados. Olhe para Ele. Não há poder nele para salvar? Olhe para o seu rosto. E Agostinho, uma frase bastante famosa dele, ele diz o seguinte, que lá na cruz, isso não foi ele que disse, mas lá na cruz, o justo juiz, ele julgou Jesus por causa de nós. Ele condena Jesus por causa de nós. E aí Agostinho diz, a cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor. A cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor. Nós podemos olhar para a cruz e enxergar que Jesus consumou aquilo que era necessário para que a justiça de Deus fosse aplacada. Na cruz, o nosso Salvador foi rejeitado. Ele completou a missão dele. E quando ele morre, ele todo ensanguentado, o que acontece? Ele foi derrotado? Não. Ele venceu. Jesus vence na cruz. Jesus venceu na cruz. E hoje nós também somos mais do que vencedores. Por quê? Porque ele venceu na cruz. Ele venceu.
E hoje nós podemos glorificar a Deus. Hoje nós estamos aqui, ainda que estejamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos aqui para cultuar a Deus. Por quê? Porque um dia lá na cruz Ele venceu. É bom sentir a presença de Deus. É bom saber que Deus fala com a gente, mas mais do que isso, o que nós fazemos é cultuar a Deus. Por quê? Porque Ele é o único que pode ser cultuado de fato. Como sempre dizemos nas canções e tudo mais, Ele é o único que é digno, de fato. E nós não merecíamos nada. Nós não merecíamos absolutamente nada. E o que nós podemos fazer é agradecer a Ele todos os dias e viver para a glória dEle. Nós deveríamos viver para a glória dEle. Não olhando mais para o nosso pecado, porque um dia Ele pagou esse pecado, e de novo, hoje nós podemos agradecer a Ele. Gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. E gostaria também que, de alguma forma, você contemplasse, você que pode, contemplar Jesus na cruz. Contemple Ele na cruz. Que aquilo que Ele vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Antes nós vivíamos desgarrados. Antes não havia vida em nós. Não havia nem possibilidade de termos vida. Mas hoje nós temos não só uma vida, nós temos a vida de Deus em nós. Nós temos a vida do próprio Deus. Nós temos a vida do próprio Deus em nós. Eu sei que não há nada que nós pudéssemos fazer para agradecer o suficiente do que Ele fez. Mas nós podemos dar o nosso melhor. Não só nessa noite, mas durante a nossa vida. Durante o nosso dia a dia. Pai, nós te agradecemos, porque um dia o Senhor amou o mundo de tal maneira. Maneira essa, ó Pai, que não pode ser explicada em palavras. Na verdade, o amor não se explica em palavras. E o Senhor enviou Jesus. O Senhor enviou Jesus, o próprio Filho, o único Filho, para morrer em nosso lugar. Sei, ó Deus, que a morte, ó Deus, que era para ser nossa, foi cumprida em Jesus. Ele levou sobre si tudo aquilo que era contrário a nós. Nós éramos inimigos teus, e agora nós somos chamados de amigos. Nós éramos escravos, ó Pai, do pecado. Nós vivíamos mortos, e hoje nós temos vida. E nós queremos te agradecer, ó Pai, porque nós temos vida. Deus, não te agradecer somente por essa vida terrena, ó Deus, mas principalmente te agradecer pela vida celestial. Pela vida, ó Pai, que nunca findará. Pela vida que nunca chegará ao fim. É uma vida plena. Hoje ainda choramos, hoje ainda lamentamos, hoje ainda somos perseguidos. Ó Deus, mas nós sabemos que um dia, ó Pai, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Um dia, ó Deus, nós habitaremos em um local, ó Pai,
aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais tristeza, e acima de tudo, ó Pai, onde nós poderemos viver junto com o Senhor plenamente. Isso é o que importa para nós de fato, e que nós venhamos viver essa vida, ó Pai, que ainda temos nessa terra para a Tua glória, para que o Teu nome seja glorificado, que o nosso olhar, ó Pai, esteja sempre na cruz, para que o mundo perca o seu significado para o nosso coração, que o nosso olhar esteja sempre na cruz. Nos lembre disso, nos lembre, ó Pai, que um dia o Senhor conquistou ali na cruz do Calvário, e que nós viemos viver uma vida grata ao Senhor, que nós viemos viver essa vida grata. Pai, despede agora o Teu povo em paz. Deus, que não seja só uma semana, ó Deus de paz, que não seja apenas uma semana, ó Deus, mas que a reflexão sobre o que o Senhor fez na cruz do Calvário, ó Pai, que sempre esteja, ó Pai, latente no nosso coração, para que nós não nos esqueçamos disso e nós possamos viver uma vida alegre no Senhor. O Senhor não morreu triste, o Senhor não morreu cabisbaixo. Deus, o Senhor morreu como um vitorioso, alguém que conquistou algo, ó Deus, que ninguém poderia conquistar. O Senhor não se lamentou enquanto estava indo, ó Deus, para ser crucificado. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor veio para cumprir um propósito, e o Senhor fez com alegria. O Senhor fez até o final, ó Deus, com alegria. E no final, ó Deus, estava tudo consumado. E a partir de então, nós podemos nos alegrar no Senhor. Nós podemos nos alegrar no Senhor, naquilo que o Senhor conquistou. E nós te bendizemos por isso, te agradecemos e declaramos sobre a nossa vida, ó Deus, a bênção do Senhor. A bênção do Senhor. Deus, obrigado. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Então, que o amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. E como Alexandre sempre diz, vai viver a melhor semana da tua vida até aqui, em nome de Jesus. Amém? Saúde seu irmão, com a graça e a paz do Senhor.